Você conhece alguém com alguma alteração no osso e ficou com receio de ser um tumor ósseo? Conhece alguém que já teve câncer no osso? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar. Tumores ósseos. O que são, como diferenciar um tumor benigno de maligno, sintomas e tratamento. Antes de explicar os sintomas, diagnóstico e tratamento, eu preciso esclarecer uma dúvida muito comum sobre o assunto. Todo caroço no osso é um tumor? O que é tumor benigno e o que é um tumor maligno? E, finalmente, o que é um tumor originado no osso e o que é um tumor metastático para o osso? Algumas pessoas têm ou conhecem alguém que tem alguma saliência ou popularmente chamado caroço em algum osso do corpo. Na linguagem médica, esse caroço é chamado de tumor, que por definição é um crescimento ou saliência anormal de um tecido, no caso o osso. O tumor pode ser benigno ou maligno. Nem todo tumor é maligno, é câncer. Tumores benignos são aqueles em que as células normais, por alguma razão que muitas vezes a medicina não sabe explicar, começam a se multiplicar em um determinado lugar. Quando isso ocorre, existe um aumento do número de células no local e, por isso, aumento do volume nessa região. Sendo benigno, esse crescimento é organizado e lento, tem limites bem definidos e é incapaz de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou se disseminar através de metástases. Nos tumores malignos é diferente. A origem do tumor são células que sofreram uma mutação e, por isso, ficaram diferentes da célula normal, tanto na aparência como no comportamento. Células dos tumores malignos passam a se multiplicar de maneira desordenada e descontrolada, podendo crescer rapidamente, invadir tecidos e órgãos vizinhos e se disseminar à distância, através dos vasos sanguíneos ou linfáticos, que é o que chamamos de metástase. No caso dos ossos, existem dois tipos de tumores malignos. Os tumores primários, quando são originados no próprio osso, ou secundários, quando são metástases de outro tumor. Isso significa que um tumor que foi originado em outro órgão, como próstata, mama, rim e tireoide, as células saíram desse órgão, entraram na circulação e foram se alojar no osso. E ali passaram a crescer, formando um tumor chamado de metástase. E por que isso é tão importante? Porque os tumores têm comportamento muito diferentes entre si. O câncer de próstata tem evolução e tratamento diferente do câncer de mama, que é diferente do câncer de intestino e assim por diante. O câncer metastático no osso segue o comportamento do tumor de onde foi originado, e o tratamento é baseado nisso. Sendo assim, um câncer de mama com metástase no osso deve ser tratado como câncer de mama metastático, e não como câncer de mama, mais um câncer de osso, porque a pessoa não tem câncer de osso. É um tumor de mama que está no osso, mas não foi originado ali. É exatamente por isso que toda vez que vemos um paciente com suspeita de tumor no osso, ou mesmo imagem de um tumor ósseo, devemos nos perguntar: isso é um tumor benigno? É um câncer metastático no osso? Ou é um câncer primário do osso? Para responder essa pergunta, o primeiro passo é entender os sintomas e a história da doença. Na maior parte dos casos, os tumores ósseos apresentam poucos ou até nenhum sintoma, principalmente os tumores benignos. Quando presentes, os sintomas mais comuns são aumento de volume, provocando deformidades ou assimetrias. A pessoa vai notar, por exemplo, um membro mais grosso que o outro, a roupa mais apertada de um lado do que do outro, um membro torto, entre outras diferenças. Tumorações palpáveis, dor, limitação funcional, com dificuldade de fazer algumas atividades, redução da amplitude de movimento, onde a pessoa não consegue mais dobrar ou esticar completamente alguma articulação do corpo, como por exemplo o cotovelo e joelho. Casos mais avançados podem cursar com fraturas patológicas, sem trauma local, ou seja, o osso fica tão fraco que quebra sem mesmo ter sofrido uma pancada. A dor pode piorar e ocorrer mesmo em repouso. Pode haver deformidade no local, o osso pode ficar deformado, torto, angulado, encurtado, rodado e eventualmente haver crepitação no local do foco da fratura. Raramente apresentam-se com algum déficit neurológico ou vascular. Além dos sintomas, como eu falei, outras informações da história clínica são muito importantes para o entendimento do quadro. Os tumores ósseos malignos primários acometem principalmente adolescentes e adultos jovens. São raros e são representados por diversos tipos histológicos, estando tumor de Ewing, osteosarcoma e condrosarcoma entre os mais comuns. Tem como característica acometer principalmente a região do joelho, fêmur distal e tíbia proximal, e podem se disseminar mais frequentemente para o pulmão, podendo também acometer outros ossos. Isso é diferente das metástases ósseas. Nesse caso, a faixa etária mais acometida está acima dos 50 anos,
E os ossos mais afetados são os ossos da coluna, costelas, bacia e quadril. A história clínica mais comum não começa com problemas ósseos. Em geral, os pacientes já têm o diagnóstico do tumor de origem, que avançou, apresentou a metástase e dentre os tumores mais comuns são a próstata, mama, pulmão, rim e tireoide. Diante da suspeita, você deve procurar um médico para avaliação clínica e eventual complementação com exames que podem incluir um raio-x simples para avaliação das características de benignidade ou malignidade da lesão, e pode ser complementada com tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Nos casos suspeitos de tumor maligno, deve-se afastar possibilidade de se tratar de metástase, realizando busca pelo possível sítio primário, ou seja, investiga os possíveis locais de origem do tumor, como mama, próstata, pulmão, como dito anteriormente. Para entender se existem outros pontos de metástase no osso, pode ser indicado um exame chamado cintilografia óssea. Nos casos em que as imagens e o quadro clínico sugerem o diagnóstico de tumor maligno primário ou quando sugerem metástase onde não foi possível localizar a origem, pode ser indicada então a realização de uma biópsia. Tira-se um pedaço dessa tumoração do osso que será enviado para o médico patologista avaliar no microscópio e falar o diagnóstico. Nas lesões benignas, podemos realizar desde observação e acompanhamento com exames de imagens, passando por tratamento medicamentoso e fisioterápico, até procedimentos mais invasivos, como infiltrações, ablação tumoral e cirurgias para ressecção parcial ou total dessas lesões, podendo em alguns casos haver necessidade de fixação, preenchimento cavitário ou reconstrução com enxertos de banco de osso ou próteses. Para os tumores ósseos malignos, o tratamento exige o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. Nos casos de tumores primários, está indicado o tratamento quimioterápico associado à ressecção cirúrgica completa do tumor, podendo ou não haver necessidade de reconstrução. Para os casos metastáticos, o tratamento preconizado envolve o controle sistêmico do câncer. Dependendo da localização, aspecto, tamanho e sintomas, indica-se radioterapia exclusiva ou associada a algum procedimento cirúrgico dessa metástase. Da mesma forma que, para grande parte dos tumores do corpo, quanto antes for feito o diagnóstico, menor a necessidade de grandes intervenções e melhores as chances de sucesso. Por isso, se tiver sintomas que falei, não deixe de procurar um médico. No caso dos tumores ósseos, os mais indicados são o ortopedista oncológico e o oncologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação em saúde. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.